Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela do quarto ano e nossa aula hoje será de ciências. Vamos para nossas dicas diárias, né? Já sabem, sentar num lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, silencioso. Se possível, gente, num cantinho que vocês não se dispersem fácil. Peguem todo o material de vocês, caso queira anotar alguma coisa, peguem um caderno, estojo, lápis, borracha, o livro, se vocês quiserem acompanhar a aula, porque aí vocês vão ouvindo a explicação e vão tirando a dúvida também no livro, para ir acompanhando, tá bom? Nossa aula hoje será de ciências e vamos falar do subsolo. Na aula passada nós falamos do solo e hoje nós vamos falar do subsolo e aproveitando o solo, né, que é de muita importância para todos nós seres humanos. O subsolo, que nem você já sabe, é a camada que fica abaixo do solo. Pelo desenho aí, vocês estão vendo, ó, o solo, essa parte que a gente pisa, né? E abaixo está quem? O subsolo. Esse subsolo ele é formado por quê? Ó, por rochas. E essas rochas nós não podemos ver, tá certo? Aqui no solo, como vocês já devem ter visto aqui, percebido, ó, é onde a gente pisa, onde tem as plantações, onde tem as construções. E o que está abaixo dele é o subsolo, que nós não podemos ver e que é formado por rochas, certo? Vamos lá. E o que são essas rochas? São agregados naturais, né? Sólidos que podem ser transformados por um único mineral ou por agrupamentos de minerais. No caso, essas rochas aí, muitas vezes as pessoas colhem elas para construir, para transformar em outro tipo de objeto. No caso, tem diamante, né, que as pessoas pegam o mineral bastante conhecido e transforma em ouro, né? É o diamante, ele é transformado, né? Um mineral bastante duro. Então as rochas são pedras, né? Como nós estamos vendo, são sólidos que são duros, são minerais, certo? É um mineral. Existem vários tipos, gente, de rochas. No caso aí, nós vamos falar das três. As sedimentares, as metamórficas e as igníneas ou magmáticas. Vamos fazer a diferença, ver a diferença de uma para a outra. No caso aqui tem a figura, tem o desenho para que vocês possam entender melhor, né, o que são essas rochas sedimentares. Elas são formadas por quê, gente? Por areia, por argila e por cascalho e se locomovem através das águas das chuvas. Né, ó, esses tipos de rochas sedimentares é uma formação de areia, argila e cascalho. E através da água da chuva elas se movimentam, né, da ação do vento também e sofrem transformações pelo calor. Então, no caso aí, essas rochas sedimentares, elas sofrem uma alteraçãozinha por causa do calor, né, do sol que é muito forte. A próxima que nós vamos falar era o arenito. Esse arenito é o quê? É uma rocha sedimentar muito usada na construção civil. Então, muitas casas que vão construir casas, apartamentos, prédios, eles usam esse tipo de rocha aqui, tá bom? Rochas metamórficas, o que são isso? São aquelas que sofrem transformações. Elas são usadas também na construção de casas, de prédios, de estradas e de pontes. Então, as rochas são formadas por três tipos de rocha, o solo, né, o subsolo. São formados por três tipos de rocha, são formadas por rochas, várias formas de rocha. O solo é a parte que nós pisamos, a parte de cima, o subsolo é a parte de baixo. São transformadas por rochas. Essas rochas, né, são sólidos, duros, formados de um mineral e elas podem ser de três tipos, sedimentares, metamórficas e magmáticas, tá bom? Aí aqui tem a diferença de todas elas, no caso, a sedimentar, que é a argila, areia e cascalho, e ela sofre alteração com o calor do solo. Já o arenito, né, que é muito usado também na construção civil, e as metamórficas, que também são usadas em casas, em prédios, estradas e pontes, também usado na construção civil. O mármore, com certeza vocês já devem ter visto também, é um tipo de rocha, um exemplo de rocha metamórfica, né? Às vezes na casa da gente tem uma mesinha de mármore,
Tá aí a pedra de mármore, né? Também é usada em piso, escadaria, em pias. Vocês já devem ter visto em casa, tá? As rochas ígneas ou magmáticas, elas são rochas o quê? Derretidas por razão da alta temperatura. Então, elas são derretidas porque a temperatura é muito alta, muito quente. Então, ali ajuda a derreter essas rochas, né? Na superfície da Terra, elas ajudam a derreter. Com tanto calor, a temperatura dos vulcões, que é quente demais, faz com que essas rochas elas sejam derretidas. Tá certo? Aí tem os 3 tipos de rochas, ó, né? A sedimentar, a magmática e a metamórfica. Tá aqui um exemplo de cada, para vocês verem a diferença de uma para a outra. Né? Agora vamos falar do aproveitamento do solo. Para que é, gente, que nós usamos esse solo, né? Para tanta coisa, tia, né? Para a gente plantar, com essa plantação a gente pode colher, para construir casas, para a gente poder pisar. E esse solo, gente, ele tem que ter o quê? Ele tem que estar fértil, né? Ele tem que estar o quê? Ele tem que estar bem cuidado, bem tratado. E como é, tia, que a gente pode cuidar desse solo, né? Nós vamos fazer o quê? Para que a gente possa aproveitar esse solo, o que que nós podemos fazer, né? Nós podemos fazer uma adubação. Tia, e o que é isso? Adubação é o enriquecimento do solo com os elementos, com os nutrientes para tornar a terra fértil, para tornar a terra o quê? Produtiva. Para que essa terra possa ser produtiva, nós temos que tratá-la. E como é, tia, que a gente vai tratar? Vai pegar a terra de qualquer jeito e vai plantar? Não, nós temos que fazer esse processo aí de adubação, que é enriquecer o solo com os elementos, com os nutrientes, para que essa terra possa se tornar fértil, para que essa terra possa produzir. O outro processo que nós podemos fazer é a irrigação. Essa imagem aí tem um livro de vocês, ou então vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Nada mais é do que tá molhando, né, o plantio, né? Ele é usado em solo seco, transformando em terra boa para plantio. Então ele tá irrigando, ele tá hidratando, ele tá molhando a plantação, porque a plantação ela precisa de sol, precisa de água, precisa de solo fértil, um solo bom para produzir. Né? Outra coisa que temos que fazer para que esse solo fique fértil, né? Para que esse solo seja bom, é drenar, retirar todo o excesso de água, porque se nós não tirarmos esse excesso, vai virar o quê? Um alagamento, né? Vai dar para plantar alguma coisa aí nesse solo alagado? Claro que não, né? Porque senão a plantação vai o quê? Vai morrer. Então nós temos que fazer uma drenagem também, retirar o excesso de água do solo. Tá bom? E por último, arazão, que é isso? É você revolver a terra, permitindo que ela não fique muito cheia. Ela vai abrindo um pouquinho de espaço para que haja circulação de água, para que haja circulação de ar, para que a água possa escorrer e vai colocando também os nutrientes. Então, é a circulação do ar, da água e de substâncias nutritivas. Então, ele está abrindo o caminho para que esse ar possa circular, para que essa água possa escorrer, para não ficar tudo ali acumulado, porque aí o solo vai ficar fértil, o solo vai ficar bom para produzir. E aí, se produzir, a gente vai poder plantar e futuramente a gente vai poder o quê? Colher. E aí, nós vamos fazer a nossa atividadezinha. Né? O que são rochas, né? O que são rochas sedimentares, o que são rochas metamórficas, o que são rochas magmáticas. Como podemos aproveitar o solo? E aí a gente tem vários tipos de exemplos de como podemos aproveitar esse solo, essa terra que nós pisamos e vivemos. O que temos que fazer para que o solo fique fértil? E aí tem o processo que a tia mostrou para vocês e explicou. Né? Tia, eu não prestei muita atenção, ainda não sei direito o que é, então volto o vídeo ou então vou no meu livrinho que tem tudo lá explicado. Isso aqui é um resumo, gente, um resumo do que tem no livro, tá certo? Não é detalhadamente não, é um resumo para que vocês entendam o que é cada assunto que nós estamos falando.
Tá bom? Então, terminou de fazer a atividade do vídeo, o que que vocês vão fazer, meus amores? Vão pegar o livrinho de vocês de ciências, né? Página 140 e 141. Essas duas páginas são assuntos falando do subsolo. Então, vocês vão responder esse assunto falando do subsolo. Terminou, tia? Tem a atividade 146 a 150, falando do aproveitamento do solo. Então, aproveitamento é de aproveitar. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer 140 e 141 falando sobre as rochas. Aí tem a leitura também, né? E 146 a 150. Também tem a leitura para ajudar vocês a responderem as tarefas. Terminou de fazer a atividade do vídeo, a atividade do livro de vocês, aí tem 116 e 117 atividade de reforço, para reforçar tudo aquilo que vocês estão aprendendo com as aulas do vídeo e do livro, tá certo? Tudo é um complemento, é uma continuação, uma aula da outra, tá bom? Tá com dúvida, quer rever novamente as aulas? Vai no site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou então acesse lá a agenda eletrônica da escola, que tem tudo lá explicadinho para vocês, tá bom? Bons estudos, façam as tarefinhas. Um grande beijo da tia Daniele. E até a próxima.